Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 31 de outubro. Ministros do Supremo julgam constitucionalidade de lei do Distrito Federal que garante porte de arma de fogo ao auditor fiscal da Receita, assistente jurídico especial e procurador do DF. A ação proposta pela Procuradoria-Geral da República é analisada no plenário virtual da Corte. Este é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. Conselho Nacional de Justiça afasta 2 desembargadores por supostas irregularidades em construção de fórum no Maranhão. Segunda turma do Supremo mantém prisão preventiva de ex-policial rodoviário acusado de participar da morte de Genivaldo Santos. E ainda, Polícia Militar do Rio de Janeiro regulamenta o uso de redes sociais por agentes após recomendação do Ministério Público Federal. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve ação penal contra um homem acusado de furtar objetos no valor de R$ 62. Para chegar a essa decisão, os ministros consideraram vários fatores, entre eles o de que o réu já cometeu outros furtos. A repórter Viviane Novaes explica o caso. Por 3 votos a 2, a segunda turma rejeitou a aplicação do princípio da insignificância, alegado pela Defensoria Pública da União para o caso. De acordo com o entendimento da Suprema Corte, esse princípio leva em conta, por exemplo, o grau de violência, o perigo e a reprovação social. O homem arrombou uma farmácia em Concórdia, Santa Catarina, durante a noite e furtou uma lata de leite em pó e 3 pacotes de lenço umedecido. Esses produtos somam R$ 62. É um valor baixo, mas as circunstâncias e o perfil do réu foram considerados pela segunda turma do STF para manter a ação penal contra ele. No voto, o relator, ministro André Mendonça, afirmou: o paciente supostamente praticou um furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, elemento que faz com que a atividade típica não possa ser desprezada, ainda que o valor dos bens subtraídos não seja elevado. O ministro também lembrou que o acusado está respondendo pelas mesmas infrações. Conforme denúncia, a conduta do mesmo é frequente, visto que cometeu o crime de furto em diversas datas, sendo, portanto, contumaz na prática de crimes contra o patrimônio. Para Mendonça, é necessário aguardar o andamento da ação penal com a produção de provas para verificar se estão presentes os elementos indispensáveis para a aplicação do princípio da insignificância. E a segunda turma decidiu manter a prisão preventiva de um dos 3 ex-policiais rodoviários federais acusados do homicídio de Genivaldo de Jesus Santos no ano passado. Ele foi morto durante a abordagem policial no estado de Sergipe. Rocine Gomes. A Corte validou a decisão do ministro Edson Fachin, relator do caso, que arquivou o pedido de soltura feito pela defesa do acusado, o ex-policial rodoviário federal Kleber Nascimento Freitas. Ele é um dos 3 agentes da PRF acusados de participação na morte de Genivaldo de Jesus Santos, em maio do ano passado. Fachin já havia negado seguimento ao habeas corpus, impetrado contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que tinha rejeitado a substituição da prisão por medidas alternativas. No julgamento dessa segunda-feira, o relator reiterou os fundamentos da decisão monocrática de que a prisão preventiva está suficientemente motivada para garantir a ordem pública e na possibilidade de interferência na produção de provas, mesmo que o acusado tenha sido excluído dos quadros da PRF. A decisão foi unânime. O caso veio à tona depois de imagens veiculadas na internet. Genivaldo foi preso no porta-malas de uma viatura depois de ser parado pelos agentes por trafegar de moto sem capacete em uma rodovia no município de Umbaúba, em Sergipe. Durante a abordagem, um policial rodoviário jogou bombas de gás dentro do carro e manteve o porta-malas fechado, impedindo Genivaldo de sair e respirar. Pela conduta, os agentes foram demitidos da PRF e vão ser levados a júri popular. A data do julgamento ainda não foi marcada. A lei distrital que prevê porte de arma de fogo para determinados servidores do governo do Distrito Federal está em julgamento no plenário virtual do Supremo. O relator do processo é o ministro Nunes Marques. Marta Ferreira tem os detalhes. A lei do Distrito Federal é de 2006 e garante o porte de arma de fogo aos servidores dos cargos de auditor fiscal da Receita, assistente jurídico especial
e procurador do DF. Dispositivos dessa norma estão sendo questionados no Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República. Para a PGR, houve usurpação da competência exclusiva do governo federal, que é quem autoriza, fiscaliza a produção e o comércio de material bélico. Argumenta ainda que o Estatuto do Desarmamento estabelece que cabe à Polícia Federal a autorização para o porte de armas. A ação está em julgamento no plenário virtual. O relator é o ministro Nunes Marques, que atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República, entendendo que a lei é inconstitucional. Lembrou ainda que a jurisprudência do Supremo é firme em reconhecer a competência legislativa e administrativa da União, quando a temática envolva predominância de interesse nacional, o que se aplica ao caso em questão. O ministro destacou ainda que, no seu ponto de vista, a disciplina relativa à definição dos possíveis titulares do porte de arma de fogo extrapola o interesse circunscrito de uma unidade federativa, porquanto impacta a segurança de toda a sociedade. Os demais ministros têm até sexta-feira para apresentarem o voto. O Conselho Nacional de Justiça decidiu pelo afastamento de 2 desembargadores por supostas irregularidades na construção de um fórum no Maranhão. Outro processo analisado na sessão de hoje foi contra uma juíza por irregularidades em contratos de crédito. As informações com o repórter Pablo Lemos. Entre as pautas de julgamentos, os conselheiros analisaram o caso de uma magistrada do Tribunal de Justiça da Paraíba. De acordo com o CNJ, a juíza Ritaura Rodrigues Santana teria bloqueado 16 milhões do Bradesco em ação de um correntista contra o banco. O autor da ação contestava cobranças irregulares em contratos de crédito e pedia pouco mais de R$150 mil. A investigação do Conselho Nacional de Justiça apontou que a juíza teria nomeado uma perita sem cadastro profissional para atuar no caso, que teria apresentado os cálculos exorbitantes na ação. Com os indícios apresentados pelo relator do caso, o conselheiro Marcelo Terto, foi aberto um procedimento administrativo para investigar a conduta da magistrada, sem previsão de afastamento das atividades por violação à lei da magistratura. Marcelo Terto acrescentou que a juíza, ao indicar uma profissional sem registro, assume pelas irregularidades. Se eu opto por indicar uma perita que nem estava cadastrada no site do Tribunal de Justiça da Paraíba, eu assumo a responsabilidade em tese por eventuais erros ou irregularidades que essa perícia possa ter. Inclusive, mais ainda, quando se descobre que a pseudo-perita era inabilitada para atuar como contadora. Em outro caso, os conselheiros analisaram uma reclamação disciplinar sobre supostas irregularidades na construção do Fórum de Imperatriz no Maranhão. A Corregedoria do CNJ apurou que R$75 milhões foram gastos na obra, que está parada desde 2016. O relator, conselheiro Luiz Felipe Salomão, propôs a abertura de procedimento disciplinar administrativo para apurar as condutas dos desembargadores Antônio Pacheco Guerreiro Júnior e Antônio Fernando Baima Araújo e o arquivamento das acusações contra o desembargador Cleones Carvalho Cunha. Os desembargadores em exercício exerceram forte influência sobre a própria elaboração da obra, a destinação dos recursos. Considerando que é um tribunal muito pequeno, a sua permanência na função vai certamente dificultar a colheita da prova, vai certamente impedir que se apure adequadamente os elementos, sem falar no fato de que, iniciado o procedimento administrativo, como desembargadores da casa, fica uma posição muito delicada de permanecerem na função judicante. Ainda na sessão de hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do CNJ, deu posse a um novo conselheiro. As informações com Simone Moura. O procurador da República, Pablo Coutinho Barreto, tomou posse no cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça para mandato de 2 anos. Barreto foi indicado pela Procuradoria-Geral da República e assume a vaga destinada a membro do Ministério Público da União. Pablo Coutinho Barreto é graduado em Direito e mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Sergipe.
É procurador da República desde 2014 e atua como membro colaborador do Conselho Nacional do Ministério Público. Durante toda a minha trajetória profissional, busquei exercer minha função com excelência, pautado pela ética, pela imparcialidade e pela transparência. Tenho plena consciência de que o cargo para o qual fui indicado requer uma atuação equilibrada, independente, imparcial e comprometida com o bem comum. Assumo sem reservas a responsabilidade de desempenhar meu papel em conformidade com os preceitos constitucionais, buscando soluções que promovam o consenso, o diálogo institucional, a independência dos poderes e o absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais. A seguir, Polícia Militar do Rio de Janeiro regulamenta o uso de redes sociais por agentes após recomendação do MPF e da Defensoria Pública da União. Voltamos já. A Polícia Militar do Rio de Janeiro regulamentou o uso de mídias sociais pela corporação depois de recomendação do Ministério Público Federal feita em parceria com a Defensoria Pública da União. As informações com Márcio Fontinelli. A iniciativa foi tomada depois de recomendação feita pelo Ministério Público Federal em parceria com a Defensoria Pública da União. O MPF recebeu denúncias de que policiais e ex-policiais estariam usando as redes sociais para relatar supostas ocorrências envolvendo agressões e homicídios injustificados por parte dos agentes públicos. Entre outros pontos, a Instrução Normativa 234, publicada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, traz regras para a publicação de conteúdos visuais, como fotos e vídeos das viaturas, fardamento, armamento e equipamentos pertencentes à corporação. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro já investiga um grupo de canais que veiculam programas e entrevistas exaltando a cultura da violência e ódio, violando a presunção de inocência e o devido processo legal. Em casos de conflito envolvendo recurso excepcional, a defesa técnica prevalece sobre a vontade do réu. Quem explica esse entendimento do STJ é a repórter Michele Chiapa. O colegiado denegou habeas corpus de um réu que alegou cerceamento de defesa porque a Defensoria Pública não interpôs agravo em recurso especial ao caso dele. O homem argumentou ser réu primário e que deveria ter sido oferecida a ele a suspensão condicional do processo. Ao pedir a reabertura do prazo, ele afirmou ter enviado 7 requerimentos para a Defensoria Pública de Minas Gerais, manifestando a intenção de recorrer do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, mas o pedido não foi aceito pelos defensores públicos. No STJ, a relatora do habeas corpus foi a ministra Laurita Vaz. Ela julgou o caso antes de se aposentar no último dia 19 de outubro. A ministra destacou que cabe à defesa o exame de conveniência e oportunidade da interposição dos recursos, conforme prevê o Código de Processo Penal. Assim, a sexta turma concluiu que, havendo conflito entre o acusado e o defensor em relação à interposição de recurso excepcional, prevalece a ponderação realizada pela defesa técnica. A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho homologou um acordo extrajudicial firmado entre uma recepcionista e uma empresa de São Paulo. O acordo afastava a multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias e previa o pagamento de apenas 20% da multa sobre o saldo do FGTS. Os detalhes com o repórter Rafael Oliveira. O contrato com a recepcionista foi rescindido em março de 2020, com base em motivo de força maior, em razão da pandemia da Covid-19. O acordo previa o pagamento de R$ 4.000 para quitação em caráter irrevogável do contrato. Contudo, o Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos, o Sejusc Rui Barbosa, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo, rejeitou o pedido de homologação de transação. A decisão foi baseada no artigo 855-B da CLT, introduzido pela Reforma Trabalhista, Lei 13.467 de 2017. O dispositivo proíbe a transação em torno da multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º. A multa é aplicada quando a empresa não paga as verbas rescisórias no prazo de 10 dias após o desligamento sem justa causa. O valor equivale ao salário base do trabalhador.
Também, segundo o TRT, a redução da multa do FGTS não poderia ser negociada, já que a situação instalada com a Covid-19 não seria causa legítima para o encerramento do contrato, pois a pandemia não caracterizaria força maior para fins trabalhistas, conforme a medida provisória 927 de 2020. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator, ministro Breno Medeiros, o TRT não levou em conta o acordo de vontades ajustado pelas partes. Segundo ele, não há incidência de multa do artigo 477 em nenhuma hipótese de acordo extrajudicial homologado, pois a obrigação originária é substituída pelo acordo. Com isso, são encerrados todos os efeitos decorrentes da perda do prazo para o pagamento das verbas rescisórias. O ministro também avaliou que a transação extrajudicial deve ser avaliada como um contexto maior, o que impede a consideração isolada de uma circunstância, como o enquadramento ou não da pandemia no conceito jurídico de força maior. Ainda segundo o relator, dentro da chamada jurisdição voluntária, é juridicamente irrelevante o enquadramento da causa de extinção do contrato de trabalho no conceito de força maior, sendo válido o pagamento do FGTS em proporção de 20%. Assim, a quinta turma do TST homologou o acordo extrajudicial firmado entre a recepcionista e a empresa. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. A seguir, as informações sobre a retomada do julgamento das ações contra Jair Bolsonaro pelo plenário do TSE. Voltamos já. O Tribunal Superior Eleitoral vai retomar nesta terça-feira o julgamento de 3 ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A transmissão ao vivo é na sequência do Jornal da Justiça. Repórter Fábio Ruas. As ações contra Bolsonaro são por suposta prática de abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação e conduta vedada nas comemorações do bicentenário da independência, em 7 de setembro do ano passado, durante a campanha eleitoral. O placar está em 2-1 pela condenação e 4 ministros ainda vão votar. O relator das 2 ações de investigação judicial eleitoral e da representação especial é o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, que votou pela condenação. O candidato a vice, Braga Neto, também é citado nas ações, que foram apresentadas pelo PDT e pela também candidata à presidência no ano passado, Soraya Tronic. A sessão plenária desta terça está marcada para começar às 7 horas da noite, com transmissão ao vivo pela Rádio e TV Justiça e também pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. O capacitismo, que é a discriminação contra pessoas com deficiência, e a comunicação acessível foram temas de um encontro de acessibilidade no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. A repórter Carolina Vasco acompanhou. Na apresentação sobre o capacitismo e barreiras atitudinais, a servidora da Justiça Federal, Melissa Bauer, trouxe exemplos deste tipo de discriminação e apontou atitudes simples como caminho para superá-la. É preciso a gente colocar em prática mesmo essa teoria. Como eu disse, olhar para as pessoas com deficiência com olhos de naturalidade, entender que são pessoas, que as limitações que a deficiência traz não reduz a pessoa à deficiência, tá? Então é isso, assim, é perguntar quando não sabe, é nunca partir de um pressuposto de incapacidade. Fica no inconsciente e às vezes numa fala informal, diminui a condição da pessoa com deficiência, como se aquela pessoa não tivesse, né, capacidade para fazer as coisas. É como ela falou, tal servidor é o melhor servidor apesar da deficiência. Mas não é com a deficiência que ele tem, ele faz tudo, ele é capaz, ele produz, ele gera resultado para a instituição, assim como outros, né? Então a gente tem que procurar valorizar e reconhecer que pessoas com deficiência são capazes e produzem bem. O evento segue a Resolução 401 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça, que aborda a criação de diretrizes voltadas para a inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência. Aqui no TRT da Bahia, o encontro de acessibilidade é realizado desde 2013. Os regulamentos, as legislações, elas são importantes, mas mais importante do que a legislação é a implementação disso.
porque muitas dos regulamentos, das normas, elas não saem do papel. Então, a importância de tirar isso do papel é gigante. Então, eventos de conscientização, para informar as pessoas, para as pessoas terem conhecimento, são super importantes. A sociedade tem mudado. Infelizmente, é a conta-gotas, é a passos pequenos, mas se nós olharmos para trás, há uma grande conquista até hoje. A jornalista Elza Albuquerque, fundadora do Maria Inclusiva, falou dos entraves na comunicação e deu sugestões de como torná-la mais acessível, diversa e inclusiva. Muitas vezes a gente utiliza palavras que são complicadas. Isso também é um desafio muito comum, é uma barreira muito comum. A gente tem também as questões da falta dos recursos de acessibilidade nos vídeos, a legenda, que é bom, ela é boa tanto para pessoas com deficiência quanto sem deficiência. Se você buscar palavras mais conhecidas, isso já vai facilitar muito. Frases mais curtas, que transmitem uma ideia numa mesma frase. Foi um evento fundamental, muito feliz de ter conseguido participar, porque ele realmente nos alerta sobre as condutas, né, que nós devemos ter para que todos possam se sentir incluídos. É nosso dever, enquanto servidores, promover essa acessibilidade, essa inclusão. No Rio Grande do Sul, a administração judiciária participou da instalação da Vara Estadual de Execução Fiscal. Quem conta pra gente é a repórter Paula Marcon. O ato de transformação da 14ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre em Vara Estadual de Execução Fiscal de ICMS foi realizado no prédio 2 do Foro da Comarca de Porto Alegre. A presidente do TJRS e o Corregedor-Geral da Justiça falaram sobre a importância da nova unidade especializada para a celeridade na prestação jurisdicional. Especialização de unidades judiciárias para atender exclusivamente determinadas matérias foi uma estratégia pioneiramente adotada pelo Judiciário Gaúcho, com ótimos resultados alcançados ao longo do tempo. De modo que a junção das possibilidades ofertadas pela virtualização dos processos com a nossa expertise em especialização de unidades judiciárias, nos oferece agora a possibilidade de investirmos em varas com competência estadual ou regional especializada. Nós, então, da administração, podemos entregar mais esse trabalho que eu tenho certeza absoluta que vai melhorar muito e é um valor que é muito significativo para o Estado, para fins de exatamente investir naquelas áreas fundamentais como saúde, educação, salários, enfim, tudo que é fundamental para nós enquanto cidadãos. A juíza diretora do Foro da Comarca de Porto Alegre, Alessandra Abrão Bertolucci, recebeu o ato de instalação da Vara Estadual da chefe do Poder Judiciário. A nossa comarca tem praticamente 1 milhão de processos em tramitação e de todo esse arcabouço estamos praticamente às vésperas de anunciar o final da digitalização. Então, dentro desse cenário, dessa estrutura toda que nós temos, se insere então a 14ª Vara da Fazenda, agora estadual, no que tange aos processos que se relacionam ao ICMS. A juíza de direito Keila Silene Tortelli, designada para atuar na Vara Estadual de Execução Fiscal de ICMS, afirmou que a medida irá otimizar o fluxo processual das execuções fiscais no Rio Grande do Sul. Essa medida reflete uma resposta concreta à grande quantidade de demandas dessa natureza, ajuizadas anualmente em todas as comarcas do Estado, sendo essencial para otimizar o fluxo processual das execuções fiscais no Rio Grande do Sul. A mudança traz efeitos não só para os diretamente envolvidos nos processos, mas também acaba desafogando comarcas do interior que não possuem varas especializadas e precisam lidar diariamente com uma gama muito diversificada de demandas. A partir de hoje, tanto esses processos quanto as execuções fiscais acabarão tendo um andamento mais célere graças à regionalização. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma boa noite para você.